Bom, queria começar falando contigo um pouquinho sobre tributação, né? Um dos casos que a gente sabe que gera muitas dúvidas ainda é como que funciona o esquema de tributação sobre o direito de preferência dos fundos imobiliários. Queria entender um pouquinho sobre isso, que você explicasse pra gente como que funciona nesses casos e o que difere aí na lei quando o investidor de um fundo imobiliário, por exemplo, exerce o direito dele de preferência. Bom, essa era uma questão que estava em aberto, né? Havia uma discussão sobre qual seria a tributação desses direitos e não se sabia. Haviam 3 teses sobre qual seria a alíquota aplicável. A tese dos 20%, que é a regra para o grande de capital do fundo imobiliário, né? Para alienação de cotas do fundo imobiliário. Havia a tese dos 15%, que era a aplicação da regra de renda variável em geral, e também havia a questão da isenção. Muitas pessoas acreditavam que esses direitos estariam isentos, né, por conta da isenção de bens de pequeno valor, lá da lei de ganho de capital, né, da 9.250. Então havia toda essa discussão e em 2019, um grupo nosso aqui de investimentos, a gente submeteu uma consulta, na verdade eu submeti essa consulta à Receita, perguntando qual seria de fato, né, essa tributação e se seria aplicável essa isenção de R$35 mil por mês em relação a esses direitos, né? Esses direitos que o investidor recebe quando ocorrem emissões e também quando essas emissões, né, quando esses direitos de preferência que a lei confere ao investidor, né, ao cotista anterior do fundo imobiliário, quando esses direitos são negociáveis na bolsa. Então, quando o investidor decide não exercê-los e os vende a mercado, né, se haveria ou não essa tributação. E a questão foi pacificada agora com a definição, através da solução de consulta 166 de 2021, que se aplicam as regras para renda variável para esse tipo de ativo, né, de derivativo, na verdade, que é muito parecido com a opção de compra. Então, o sujeito tem o direito de comprar aquele ativo a um determinado preço, até uma determinada data. Então, ficou estabelecida nessa solução de consulta que não se aplica a isenção, essa isenção da Lei 9.250, dos bens de pequeno valor, e se aplicaria a alíquota de 15%. E aí a gente tem algumas conclusões, né, algumas considerações a fazer em relação a essa decisão, que quem pagou 20%, né, acreditando que a alíquota do ganho de capital das cotas, né, da alienação das cotas, lá da lei dos fundos imobiliários, pode ter direito a um ressarcimento desses valores pagos a maior, né, desse indébito pago, e quem não pagou naquela ocasião vai ter que agora regularizar essa situação, né? Quem acreditava que havia a isenção, agora terá que regularizar esse pagamento aplicando a alíquota de 15%. Ô Amoedo, só uma questão, muitas vezes a gente vê aqui no chat, tem muito investidor que pensa em diversificar seus investimentos, buscar outros mercados, principalmente internacional, mas aí acho que a principal dúvida aqui logo vem é a questão de como fazer essa declaração ao imposto de renda e também como pagar os tributos, por exemplo, em BDRs, ETFs, ações no exterior, tudo isso acaba, de certa forma, talvez sendo ali uma preocupação para esses investidores, principalmente para quem nunca fez esse tipo de operação, né? As declarações, elas acontecem da mesma forma que os ativos nacionais? Não, os investimentos em moeda estrangeira, eles têm um tratamento tributário diferente da renda variável, né? Muitas pessoas acabam confundindo, porque as alíquotas são parecidas. O ganho de capital, ele começa com 15% e vai até 22,5%, enquanto que a renda variável, você tem um tratamento da renda fixa, né? Aquela tabela também que começa em 22,5% e vai até 15% se você permanecer 2 anos. Tem o tratamento do day trade de 20% e tem a regra geral, que seriam os 15%, na qual se enquadra justamente o direito de preferência. Já os investimentos no exterior, eles não estão sujeitos a essa legislação, que seria a legislação do ganho líquido na renda variável. Elas são tributadas pelas regras de ganho de capital.
aquelas mesmas regras que se aplicam à venda de imóveis, à sucessão causa-mortes também, né, as heranças, e também o Bitcoin, que se aplica à mesma legislação. Então, no caso do investimento no exterior, o investidor tem que usar o programa do ganho de capital para apurar o resultado que ele teve, o ganho de capital que ele teve, e aí sim se aplica aquela regra da isenção dos R$ 35.000, que o pessoal acreditava que era aplicável aos direitos de preferência. Então a gente tem que separar essas duas regras, né? A regra do ganho de capital, que se aplica ao Bitcoin, que se aplica justamente aos investimentos no exterior, e também a questão dos ganhos líquidos em renda variável, que tem aquela legislação diferente.